Bah, tá ao vivo. Ah, tá. Assim tava também. Tá ao vivo? Vai. Só tem que editar o textinho. Estamos ao vivo, então? Segunda tentativa é a vencida? Então tá. Gente, boa noite. Meu nome é Cecília Arbolave, sou editora da Lote 42. A gente está aqui na Sala Tatuí. Desculpem vocês estão ouvindo os barulhos, é o computador aqui perto, não dá para ouvir, né? Enfim, a gente está testando essa segunda live, uma ação que a gente começou aqui na Lote 42, na Sala Tatuí, na Banca Tatuí, para tentar, enfim, fazer alguma ação frente a essa pandemia que a gente está vivendo e todos os seus efeitos e tudo que está acontecendo. Para dar um pouquinho de contexto, bom, eu sou aqui da editora Lote 42, a editora é uma editora pequena aqui de São Paulo, que existe desde o final de 2012. Em 2014 a gente abriu a Banca Tatuí, e em 2018 a gente abriu aqui a Sala Tatuí, que é onde eu estou neste momento. A Sala Tatuí é um espaço de cursos, de clube de leitura, é também uma livraria com hora marcada. Isso quer dizer uma livraria que você pode marcar o horário que for melhor para você, e você vem aqui, a gente te recebe. E esse sistema de hora marcada é porque também a Sala Tatuí é o nosso escritório na Lote 42. Eu não vou mostrar o escritório, primeiro porque não tenho condições de pegar esse celular e levar para lá, e segundo porque está um pouco bagunçado para o meu gosto. Mas é também o nosso escritório onde a gente trabalha, então por isso que a gente faz esse sistema de hora marcada, para também ser um momento em que a gente possa receber as pessoas. E nos últimos dias, assim como todo mundo está enfim, reajustando a vida, o trabalho, os empreendimentos. E para o mundo dos livros, a gente está sentindo alguns baques, a gente sente que vão vir baques um pouco mais fortes pela frente. E ficamos pensando o que a gente poderia fazer frente aqui a essa situação. Então, a primeira medida que a gente tomou foi encerrar a programação de março, e algumas atividades já de abril estão encerradas aqui na Sala Tatuí, assim como as visitas com hora marcada, né, que eu estava explicando. A gente encerrou tudo. O escritório continua funcionando, tem álcool gel na entrada, enfim, a gente deixa aqui bem ventilado, a gente está tomando algumas precauções. E a Banca Tatuí também está aberta por enquanto, também com bastante álcool gel. Mas, enfim, é algo que a gente está sentindo que não vai ser fácil, não está sendo fácil e não vai ser fácil nos próximos dias, semanas e meses. E como a gente aqui teve que parar a programação da sala, a gente pensou, bom, a gente não consegue receber pessoas, mas sim conseguimos gravar aqui, fazer transmissões ao vivo. Então, desde o começo da Lote 42, a gente sempre usou muito as redes sociais. Então, a gente pensou, por que não voltar a usar elas de uma maneira, enfim, agora até necessária, né? Então, por isso a gente começou esse ciclo de lives. Ontem foi o João falando sobre o mercado editorial e, enfim, o que pode acontecer nesse momento de pandemia. E hoje sou eu para falar de produção gráfica. Amanhã a gente já tem marcado o assunto, já tem fechado o assunto. Enfim, a não ser que tenha alguma reviravolta e mudança, a ideia vai ser o João fazendo uma live para falar sobre livros, sobre edição. Então, livros sobre livros, ele vai trazer aqui uma seleção de obras para quem está começando nesse momento quem está começando com a edição. Eu estou rindo porque o Guilherme está aqui, já vai ser meu assistente hoje, já está vendo aqui tudo que ele tem que pegar.
Eu comecei a rir aqui. Mas o João amanhã então vai falar sobre livros, para quem quer editar, quem quer se auto-editar, isso é muito importante também, tem que ter, enfim, tem algumas preocupações que tem que levar em conta. Mas, enfim, não vou falar muito porque a aula, aliás, é a do João. Mas a ideia é todo dia, às 7 da noite, a gente oferecer algum conteúdo, já que não podemos dar as aulas, vamos transformar um pouco esse conteúdo em aulas ao vivo e gratuitas para quem quiser assistir. Os vídeos também vão ficar na nossa página de Facebook, então também é legal que, enfim, podem ser assistidos depois, para quem ficar em casa sem ter o que fazer, pode assistir essas nossas lives. Então vamos lá, a live de hoje é sobre produção gráfica. E nos últimos anos eu acabei meio que me especializando nisso sem querer, acabei aprendendo muito de produção gráfica e comecei a dar aulas sobre o assunto. E para quem assistiu minhas primeiras aulas, eu sempre começava cheia de dedos, falando porque eu não sei mexer com programa de design, por que eu vou dar algum conteúdo de produção gráfica? Até que eu comecei a organizar esse conteúdo e eu percebi que nesses anos de edição, né, e de Lote 42, fui aprendendo bastante coisa e que podia passar conteúdo para frente, que podia passar algumas dicas para que outras pessoas não cometessem os mesmos erros que eu, ou para que outras pessoas realmente levassem em consideração algumas questões como escolha de papel, tipos de encadernação, soluções que não são tão difíceis, como por exemplo, fazer esta sobrecapa. Eu vou começar a me aproximar aqui, ver se dá para ver bem. Guilherme, que é meu assistente aqui, tá dando para ver. Então essa capa aqui, ela tem uma sobrecapa e ela vem com isso aqui todo dobrado, parece super difícil, mas na verdade não é. E se a gente consegue fazer isso aqui é porque a gente foi entendendo como que funciona, né, a produção dos livros e quais meios a gente tem à disposição. Então a ideia de hoje é passar um pouquinho esses conceitos. Não vou passar todos os conceitos de produção gráfica, até porque não teríamos tempo. Os cursos que eu tenho dado, alguns têm 12 horas em diferentes aulas, né? Enfim, tem bastantes horas, então eu vou tentar resumir e usando justamente esse livro aqui como ponto de partida, em que a gente vai poder falar sobre impressão industrial, impressão artesanal, acabamento e outras questões. Então vamos começar. Bom, primeiro, o que é produção gráfica, né? Quando eu comecei no mundo da edição, eu tinha algumas funções que, enfim, eu não conhecia, eu fui conhecendo na prática. E uma delas era a figura do produtor gráfico, né? E a produção gráfica é um conjunto de técnicas, ações e várias etapas envolvidas em materializar um produto gráfico. Então, é passar de um arquivo digital para um produto impresso. Então, isso vale para livros, mas vale para um cartão de visita, vale para o cardápio do restaurante, vale para o marcador de páginas. Os processos envolvidos são os mesmos. Mas, obviamente, eu vou falar muito de livros, mas eu acho legal entender que a produção gráfica é essas etapas envolvidas em materializar um produto impresso. E eu vou falar eu vou falar o tempo todo desse livro. Esse livro aqui é Quando o Sangue Sobe a Cabeça, é um livro da Ana Mulaerte, cineasta, é um livro de contos que sempre tem protagonistas mulheres. É um livro que ela escreveu há 23 anos e ela escreveu numa etapa da vida dela em que ela estava procurando personagens, ela estava desenvolvendo, enfim, os primeiros roteiros, os primeiros filmes, e ela estava desenvolvendo os personagens e as histórias. Então esse é um livro de 23 anos atrás, mas que tem muito essa essência da Ana. E quem fez o projeto gráfico foi o Gustavo Piqueira e a Samia Jacinto, da Casa Rex, que inclusive estão no 3º andar, eles ainda estão aí, estou vendo eles
da porta de vidro. Casa Rex fica no terceiro andar desse prédio. E eu lembro que quando o Gustavo apresentou pra gente o projeto, ele falou uma coisa que ele costuma falar em alguns projetos, que é, não, na verdade é uma ideia muito simples. Ele fala assim. E nos apresentou essa ideia que a gente gostou muito, que é a seguinte, é um livro, vamos lá mostrar, é um livro cujo miolo, o interior é bem comportado, né? Confortável para ler. Ele tem essa capa num papel marrom. Esse papel, atenção, e a gente vai falar logo mais sobre ele, é um papel que é colorido na massa, então não foi impresso por cima desse papel, senão o próprio papel já é marrom. Impressão em tinta branca, e para imprimir em tinta branca a gente usou a serigrafia, porque outro tipo de impressão seria muito difícil de conseguir, enfim, ter essa clareza. Eu já vi impressões digitais atuais que imprimem com tinta branca, mas realmente é muito difícil imprimir em outra técnica, a não ser a serigrafia. Enfim, tem outras também, mas enfim, a serigrafia é muito comum quando se quer imprimir em cores, por exemplo, em cores brancas sobre papel colorido. A serigrafia tem várias outras vantagens também, mas essa é uma delas. E tem essa sobrecapa, tá? Que eu vou tentar mostrar aqui. Vamos ver, tá dando pra ver? Tá. Então, é um papel dobrado. Na hora que você abre aqui tem um textinho escondido. O que começa aqui continua sendo tecido e desvendado até hoje. De certa forma, Quando o Sangue Sobe a Cabeça é um filme que nunca foi visto ou um livro que nunca deixou de querer ser lido. Então, esse textinho está escondido. E essa sobrecapa, na hora que a gente abre ela, a gente descobre esses desenhos, essa mão, esse corpo humano, os desenhos meio anatômicos. E essa sobrecapa está cheia de dobras, né? Parece super complexo, mas eu vou usar as palavras do Gustavo, na verdade é bem simples. E é assim. Então, vamos lá. Quando a gente pegou o projeto gráfico do Gustavo, quando o Gustavo nos apresentou, enfim, antes de a gente seguir em frente com tudo, fomos orçar essa impressão do livro. E se eu fosse numa gráfica e pedisse para fazer isso aqui, tem gráficas que até fazem, mas é um livro que escapa do padrão, né? O padrão de livro de brochura, que não tem essa sobrecapa com dobras estranhas, que usa um papel cartão comum, que imprime em offset, que tem laminação, mas ok, não é nada do outro mundo. E quando você apresenta essas ideias para a gráfica, algumas nem respondem nos pedidos de orçamento, outras até respondem com preços astronômicos, algumas nem entendem, enfim. Mas acaba sendo um projeto um pouco mais difícil para encomendar só para uma gráfica. Então, como acontece em vários projetos, a gente acabou dividindo a impressão e o acabamento em diferentes fornecedores. Eu vi que o João chegou aqui com uma água e eu acabei deixando minha água do outro lado, então, por favor. Obrigada. Então aqui a gente dividiu o processo de impressão em diferentes fornecedores. Então, um fornecedor foi a impressão offset, outra foi a impressão em serigrafia, que a gente fez aqui na Casa Rex. A impressão da sobrecapa também foi em offset. O acabamento da capa foi na mesma gráfica que imprimiu offset. E quem fez o manuseio dessa sobrecapa e colocou e finalizou foi a empresa que fez esse acabamento. Então foram vários fornecedores envolvidos
E quando você envolve muita gente, as chances de dar problemas aumentam progressivamente. Os seus custos podem diminuir, mas podem acontecer alguns problemas que você encontra no caminho. Podem aparecer alguns custos que você não tinha previsto. E você também está lidando com vários fornecedores ao mesmo tempo. Então, ao lidar com várias pessoas, realmente podem aparecer alguns dificuldades, né? Como se lida com qualquer prestador de serviço. Quando você multiplica esses prestadores, multiplicam as possibilidades de problemas. Mas neste caso, a gente acabou decidindo fazer assim, porque senão a gente não poderia ter feito com uma gráfica que fizesse tudo isso, o preço que ela nos passaria não seria possível. Então, a gente começou pela escolha do papel, né? Então, eu falei para vocês que a gente queria escolher um papel colorido na massa. Então, existem no mercado, para papel de capa e para papel de miolo, várias opções. Então, você tem os papéis para miolo que são brancos, que são off-whites, aqueles meio amarelinhos. Você tem aqueles que são meio brilhantes, que são super... que quando se imprime ficam super bem definidos. Enfim, tem várias possibilidades. Existem basicamente dois grandes grupos de papéis, que são os papéis coated e os papéis uncoated. Os coated, uma camada de revestimento na própria fabricação do papel. Os uncoated, eles acabam não tendo essa camada de revestimento, então são um pouco mais rústicos. E entre as possibilidades de papel, existem também os papéis chamados especiais. E eles entram nessa categoria de especial porque a produção deles acaba não sendo... É uma produção industrial, claro, mas a quantidade é diferente daqueles papéis que são usados para livros, para, miolo de livro didático, livro literário, livro de, essa variedade de produção de livros. Um papel que é, por exemplo, vermelho, talvez seja usado por algumas editoras, mas não por todas. Então, aí acaba que não justifica fazer uma produção tão grande para esse tipo de papel. Então, esses papéis especiais têm de tudo, assim, tem papéis texturizados, tem papéis coloridos, tem papéis translúcidos, por exemplo, aqueles transparentes, enfim, existe uma variedade imensa. O custo é mais alto e para tiragens grandes acaba realmente encarecendo bem. Mas para tiragens, por exemplo, de 1.000, 2.000 exemplares e tal, muitas vezes acaba sendo algo que, dependendo do projeto, compensa. E aí, o que também acaba ajudando é se você, às vezes, compra diretamente o papel e se você realmente aproveita bem esse papel, e eu vou falar logo mais. Mas eu queria mostrar aqui um catálogo. Esse é uma marca de papel, a Fedrigoni, que é uma empresa de papel nacional, quer dizer, é italiana, mas a produção eles têm uma fábrica aqui. E eles têm esse papel chamado Color Plus, que é uma linha que eles têm de papéis que são coloridos na massa. Então, Guilherme, por favor, me ajuda aqui a ver. Tá dando para ver? Tá. Aqui, então, a gente tem vários tipos de papéis. Eu não sei se no celular dá para ver as cores, né? A cor é uma coisa que muda bastante. Mas, se a gente ver aqui, eles são papéis que são coloridos. Um truque para ver se o papel é de fato colorido ou não é ver na borda do papel. Se a borda é branca, é que o papel é originalmente branco e foi impresso por cima. E, aliás, esse é um truque que eu também quero passar para vocês. Muitas vezes a gente não encontra o papel que a gente quer para o nosso projeto. E uma solução que existe é você usar um papel branco e pintar o fundo, ou seja, imprimir um fundo nele.
no fim do ano passado, na Feira Miolos, a gente convidou 2 editoras colombianas e elas usam bastante. Então, enfim, são editoras que acabam se valendo dessa tática e acaba ampliando as possibilidades de material que a gente tem. No nosso caso, e aí nesse tipo de papel, assim, é legal porque você realmente pode usar um papel com fundo, sei lá, rosinha, um fundo amarelo e tal. Se você vê na borda, você vai ver que é branco, né? Claro que só quem trabalha com livro vai ficar olhando seu livro e vendo a cor, se é branco ou não, né? Muitas vezes a olho nu não dá pra ver isso e, enfim, e tá tudo bem. E se fica legal, acho que tá tudo bem. E também não é um crime fazer esse tipo de truque. Enfim, eu acho que é até uma coisa muito legal de driblar as possibilidades que a gente tem por aí. Então, falando demais, né? Enfim, espero que tenha gente me acompanhando. Depois desse vídeo, o Guilherme faz assim, então acho que tem alguém do outro lado. Enfim. Então, para mostrar aqui, nesse caso aqui, a gente usou o papel de nome Marrocos, né? Que é esse aqui. Guilherme, por favor, pode me falar se dá para ver. Beleza. Então, a gente usou esse papel Marrocos. Muito bem. Me lembra aqui que tem uma folha um pouco maior, que é esse daqui. É um papel escuro, né? Marrom. E dava um efeito muito legal na capa. Então, escolhido o papel, eu fui orçar a compra desse papel diretamente com algumas lojas especializadas. Ou seja, não pedi para a gráfica comprar para mim esse papel. Eu fui diretamente nas empresas. Existem distribuidoras de papéis especiais. A que eu comprei foi a VSP Papéis. E se vocês de toda forma colocam no Google distribuidora, papel especial e tal, vão sair várias por aí. E aí, quando eu fui perguntar se eles tinham, perguntei qual que era o tamanho da folha. E aqui que a gente entra nesses assuntos de aproveitamento de papel e tal. E agora chegou o momento de mostrar algo que não sei se vai caber nessa imagem, mas vamos lá. A gente tem um livro assim finalizado. Só que os papéis são produzidos em uma escala gigantesca, né? Então eles são produzidos em bobinas, depois são cortadas em folhas e por aí vai. As próprias folhas sulfite que a gente compra no tamanho A4, na verdade a produção delas é em bobina, enfim, é uma produção enorme, industrial. E geralmente, eu fico assim, parecendo que eu vou mostrar e não mostro, né? Olha isso, que eu vou lembrando de coisas para falar. Geralmente, as fábricas de papel acabam cortando as folhas gráficas em alguns tamanhos padrão. E esses tamanhos padrão dão um certo aproveitamento. E o que quer dizer? É que no tamanho da folha aberta... Espera aí que eu preciso de ajuda agora. Vamos lá? Tá dando para ver? Uma folha gráfica de tamanho, enfim, padrão, bem usado, que é 66 por 9,5. Então, 66 centímetros por 96 centímetros. Deu pra ver? E pra mostrar, eu vou só me adiantar um pouquinho para o offset. Olha aí, parece minha saia. Me passa, por favor. Não. Esse aí. É bom que a gente só mostra esse lado, não está mostrando o lado de lá. Quem assistiu já minhas aulas, eu posso garantir que está tudo muito mais organizado do que eu costumo fazer. Eu costumo fazer uma bela de uma bagunça.
isso aqui é a folha impressa. Vou deixar isso aqui no chão, desculpa o barulho. Isso aqui é a folha impressa, em que vocês podem ver, dá pra ver? Em que vocês podem ver as diferentes páginas do livro, né? É uma folha, mas diferentes páginas colocadas, distribuídas nessa folha gráfica. Então, agora eu coloco tudo no chão, ninguém tá vendo, tá maravilhoso. Então, se a gente tem vários livros com tamanhos parecidos, 14 por 21, 16 por 23 e tal, por quê? Porque dá um bom aproveitamento, menos papel. Então, se você usa o máximo de área desse papel, melhor, você gasta menos papel, menos dinheiro e todo mundo fica feliz. Então, por isso que muitas editoras acabam usando o mesmo formato, porque é um formato que tem o chamado bom aproveitamento. Tá? Mas vamos voltar aqui à nossa folha gráfica, 66 por 9,5. Eu falei que eu queria imprimir essa capa em serigrafia, e para quem não sabe nada do que é serigrafia, eu vou falar um pouquinho agora na sequência. Mas para imprimir em serigrafia eu não podia imprimir tipo nesse tamanho de folha. Até existem equipamentos semi-industriais, semi-automáticos de impressão em serigrafia, mas aqui a gente ia ficar imprimindo um por um. Então, por uma questão física, assim, a matriz de serigrafia não podia ser tão grande. Então eu fiquei pensando, tá, quantos pedaços eu consigo tirar dessa folha gráfica para ter os pedaços que depois eu vou imprimir e depois eu vou refilar e vão virar minha capa. São esses pedaços aqui. Como que eu cheguei nesse pedaço? É o seguinte, eu peguei essa folha e eu comecei, junto com a Carol, da Casa Rex, a pensarmos em tamanhos de possibilidades de formatos para essa folha. E tem uma questão bem importante quando se pensa nisso, que não é só o melhor aproveitamento. Tipo, não é só o melhor quebra-cabeças nessa página, nessa folha. Por quê? Porque existe algo chamado sentido da fibra. Que é uma coisa que eu aprendi há alguns anos, e quando eu aprendi eu pensei, nossa, era bom eu ter sabido isso um tempo atrás, em outros livros. Por quê? Quando o papel é produzido, enfim, as fibras as fibras são trituradas e são colocadas numa esteira, né? Essa esteira vai e tal, tem vídeos ali no YouTube para quem quiser aproveitar e depois entrar em cheio assim nessa produção gráfica. Tem vídeos de produção de papel para vocês visualizarem um pouco mais. Mas basicamente essa massa é colocada numa esteira e que segue uma direção, né? E aí o papel é pressado, enfim, tem todo o processo até chegar nessa folhinha aqui. Mas nessa folha aqui, as fibras do papel estão em uma certa orientação. Quem te fala isso é o fabricante. O fabricante sabe onde está correndo a fibra. Então o que eu fiz? Eu liguei na distribuidora e eu pedi para eles me confirmarem onde estava correndo essa fibra. Geralmente, mas é sempre bom checar, ele corre no lado maior do papel. Tá? Então no lado 9,5, né? 96 centímetros. Então eu vou até inverter para facilitar. Então a fibra está correndo por aqui. E por que é importante a fibra? Porque quando o livro está contra a fibra, já viram capas que elas levantam sozinhas? Que você deixa ela na mesa e a capa levanta e começa a se comportar de um jeito estranho? Pode ser a fibra. Então, se você não toma algumas precauções, principalmente em capa, o seu livro pode, enfim, começar a se manifestar, pode abaular e tal. E vamos lembrar o formato deste livro. Esse livro aqui está sem orelhas. Ele tem a capa é assim,
Então, eu tinha que tomar muito cuidado para que, quando eu comprasse o papel, eu estivesse com a orientação da fibra certa. Por quê? Porque senão o livro ia fazer assim. Vamos ver, dá para ver? Acho que seria... Faria assim. E eu queria que o livro ficasse bem retinho. Né? Para que ficasse bem retinho, as fibras têm que correr para baixo. Tá? Tem que seguir a linha da lombada. Né? Então, vamos lá. Se a fibra está correndo desse lado aqui, o maior, eu quero que o meu livro fique assim, né? Correndo aqui. Então, fazendo contas e fazendo alguns testes de layout e tal, a gente chegou num tamanho de papel que eu vou dobrar agora para vocês verem, que era 31 centímetros por 32,5. Vamos ver se isso aqui dá certo. Quando a gente faz cursos aqui, tem uma apresentação atrás, tem uma mesa onde a gente coloca as coisas e fica bem mais fácil. Mas nada que a gente não consiga fazer aqui. E vocês, sem ter o barulho do papel sendo dobrado, vocês conseguem imaginar as coisas. Então vamos lá. Então eu dobrei aqui a minha folha. Eu precisava imprimir a serigrafia e a gente chegou nesse tamanho, que é 31 por 32,5. Vamos lá, dá pra ver, Guilherme? 31 por 32,5 aqui. E aqui dá pra ver que tem a capa impressa, né, a folha aberta, com umas margens aqui, que são as marcas de corte, tá? Para a gráfica depois poder refilar e finalizar o livro. Então, se eu divido o lado 66 por 2 dá 33. E se eu divido o 96 por 3 dá 32 também, né? E aí, então eu tinha umas folguinhas. Vamos lá. Guilherme, por favor, veja na imagem para ver se está fazendo sentido. Está dando certo, né? Sim. Então, eu tô com o lado maior, 9,6, por onde está correndo a fibra. E reparem no pedaço já impresso, que está tombado e tal, mas a fibra está seguindo a orientação da lombada, então tá certo. Então, eu pedi... Então, aqui, se eu divido essa folha gráfica em pedaços iguais, vai dar 33 por 32. Eu pedi para a distribuidora, já me entregar o papel nesse tamanho de 31 por 32,5. E aí, assim vieram os pedaços cortados, uma pilha de pedaços de papel cortado já nesse tamanho, em que eu já sabia que a fibra estava certa, então eu já estava com esse problema resolvido. Espero que tenha dado para entender essa questão da fibra, do aproveitamento de papel e tal. É um assunto que, de primeira, às vezes fica um assunto meio estranho, porém, depois, com o tempo, a gente vai se acostumando e vai entendendo. E acho que é importante sempre saber que tanto as gráficas, quanto fabricantes, quanto distribuidores de papel, eles também têm conhecimento técnico que é super útil e muito bom, e que sempre eles estão lá para tentar te ajudar a fazer um melhor projeto. Então, assim, saibam que vocês podem pedir para eles também, podem perguntar para eles. Tá? Mas o que eu acho que é bom a gente saber, porque quanto mais a gente sabe,
mais a gente consegue direcionar alguns pedidos. Às vezes mesmo os distribuidores, às vezes eles também confundem, podem fazer alguns erros como todos os seres humanos. Então, quanto mais a gente souber, melhor. Melhor. Guilherme, a gente vai passar, deixa eu só ver a minha colinha para ver se tinha... tinha mais uma questão aqui do papel. Que foi, a gente escolheu esse papel escuro, né? E se vocês reparam, não vai ter o código de barras do livro impresso. Código de barras é uma coisa, um elemento horroroso que a gente odeia até que colocar, mas enfim, a gente tem que lidar com ele. Mas o que acontece? A gente fez uns testes de impressão com o código de barras em branco. O código de barras é importante porque se seu livro vai passar para livrarias e tal, é um elemento que facilita a vida de todo mundo. Mas a gente imprimiu e testou com o leitor de código de barras, que aliás é um aplicativo do celular, qualquer um pode baixar e fazer a leitura. E não dava para ler. É uma coisa que não estava dando para ler esse código de barras. Por quê? Porque era branco sobre fundo preto, então o leitor não entendia esse código. E aí era um problema, a gente pensou, e aí? O que a gente faz? Assim, não dá pra, se bota uma etiqueta, assim, a gente escolhendo todo um papel bonito, especial, colorido na massa pra... Seria uma pena ter que colar uma etiqueta plástica e tal, ou de papel, mas enfim, uma etiqueta, enfim. Então, depois de fazer os testes, a gente avaliou, conversou com o Gustavo, com a Saminha, enfim, que fizeram o projeto gráfico para levar essa questão para ver o que eles achavam, o que eles recomendavam. E a gente acabou colocando o código de barras na sobrecapa. Então, me diga aí, Guilherme, se está dando para ver. Está dando para ver, beleza. Então, a gente acabou colocando aqui na sobrecapa, artesanal, tem... mas a impressão é uma a uma. Então, vamos lá. Me passa também o papelito. Esse aqui é outro desafio. Tem algumas coisas que a gente quer mostrar aqui e a gente está vendo se vai dar para ver, assim, se no ângulo vai dar para ver. Então, a serigrafia é um tipo de impressão que se vale de uma tela preparada com o que a gente quer imprimir. Então, a gente muitas vezes chama de imagem, mesmo sendo texto, né? Sendo texto ou desenho, a gente pensa a imagem que a gente quer imprimir. Então, vocês lembram nos tempos da escola, de stencil, lembram da máscara que a gente recortava, depois botava em cima de um papel, passava um rolinho com tinta e a impressão magicamente estava sendo feita. Bom, é o mesmo princípio. É uma impressão permeográfica, então a tinta passa por essa tela e passa para o papel só na parte que a gente quer que seja impresso. Então, tem telas de diferentes tamanhos, tá? Tem algumas que tem essa base aqui de alumínio, tem outras que tem a base de madeira. E, vamos ver. Como que se prepara essa tela? Tem que ser gravada por um processo fotossensível, então é impresso um fotolito, que é nesse papel translúcido, então a gente imprime o que a gente quer gravar, o que vai ser a nossa matriz. Então, imprime nesse papel, vou deixar certinho. Aí, tem empresas específicas, até aqui em São Paulo, na Galeria do Rock, tem várias que fazem esse tipo de serviço. Tem alguns ateliês que gravam eles mesmos, então, por exemplo, o Daniel Barbosa, do Caderno Listrado, até onde eu sei, ele estava preparando ali uma mesa de luz para poder gravar as próprias telas, enfim. Mas, basicamente, então, é feito fotolito. E reparem como... Meu Deus do céu, não sei como que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Dá pra ver? Sim? Beleza? Então, acho que aqui agora
Meu Deus, olha, acho que minha cabeça já saiu do enquadro, mas enfim, do enquadramento. Tá? Então aqui a gente tem o fotolito e aqui a gente tem a tela para gravar. Esse fotolito pode ser usado, pelo menos aqui foi usado mais de uma vez. E a gente tem aqui a nossa tela. Eu esqueci de falar uma coisa bem importante no começo deste vídeo, que a gente editou um vídeo que está no canal de YouTube da Lote 42. Logo mais a gente magicamente vai colocar esse link aí nos comentários para vocês verem, mas que dá para acompanhar esse processo todo. Então nesse vídeo tem imagens da impressão e serigrafia que foi feito no ateliê da Casa Rex aqui embaixo. Ali vai ficar um pouco mais bonito, né, a explicação sobre como que é o processo de serigrafia, mas basicamente aqui a gente tem a nossa máscara, né, a nossa matriz, né, que vai deixar passar tinta apenas onde a gente gravou essa tela. Então vamos lá, a gente colocaria tinta, obviamente não seria nessa direção, em cima de uma mesa, enfim, é todo um processo diferente, mas enfim, só para mostrar para vocês. A tinta é espalhada aqui, né? Me fala aqui, tá dando para ver? Sim. Vamos lá, é colocada aqui a tinta e com a ajuda de um rodo feita a impressão. Deu pra ter um barulhinho, ó. Esse barulhinho é porque esse material aqui é bem sintético, assim. Aí você levanta e tira o papel e você tem a impressão. É uma impressão que os serígrafos talvez estejam achando essa minha explicação muito simples, eu estou tentando resumir, mas enfim, é uma técnica que tem várias outras especificidades. Então, por exemplo, a trama, né, da tela, quantos furos tem, se é uma trama muito aberta, se não é, enfim, tem várias questões, mas acho que é importante entender que é feita uma impressão uma a uma, então é uma cor de cada vez. Tem um resultado, aí um resultado até estético, assim, muito bonito, dá para fazer coisas muito bonitas com serigrafia, imprimir em tecido, imprimir em vidro, em plástico, enfim, a quantidade de substratos onde você consegue imprimir é bem grande e realmente possibilita bastante coisa. A gente tem alguns livros com capa em serigrafia, um deles, por exemplo, é o Fachadas, do Rafael Sica, em que a gente conseguiu mudar a cor de tinta e usar bases de papel diferentes. Então ali a gente conseguiu fazer diferentes capas para cada livro. Muito obrigada, Guilherme, já me alcançou. E deixa eu fazer isso aqui rapidinho para mostrar para vocês que a gente conseguiu, por exemplo, para o mesmo livro ter 3 opções de capas diferentes. Aqui a gente usou um papel que já era e uma tinta diferente. Então aqui a gente usou azul, preto e magenta sobre fundo azul, sobre fundo magenta e sobre fundo amarelo. Eu estou saindo do assunto, eu vou devolver esses livros aqui para eu me policiar e não abrir muito o leque de opções. Mas eu acho que é legal saber que a serigrafia ela tem suas limitações, né? Porque é uma impressão uma a uma, quem imprime tem que saber muito bem o que está fazendo, tem que ter uma questão técnica muito bem apurada, mas por outro lado possibilita coisas muito legais, como também, como eu falei no começo do vídeo, imprimir em tinta branca sobre um fundo escuro, né? Então aqui, pergunta do César Janime Machado: vocês já consideraram uma marca de corte nessa folha maior? Você diz nesse pedaço, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, nesse pedaço que a gente fez, a gente estava considerando não esse tamanho fechado, que isso aqui é 14 por 21, né?
é pequenininho. Mas o pedaço que a gente fez, esse 31 por 32,5, é esse pedaço aqui, que tem aqui a marca de corte, né? Por quê? Porque não dá para entregar para a gráfica isso aqui. Porque quando ela quiser juntar ao miolo, ela precisa de uma margem para poder refilar que o livro fique bonitinho. E por outro lado, assim, a gente tem o tamanho finalizado, o tamanho do papel e o tamanho da tela, né? Então as coisas vão ficando cada vez maiores, né? Mas sim, a gente teve que tomar esse cuidado, teve que tomar, enfim, vários cuidados aqui, da carga de tinta, como é 1 a 1, também você tem que ver se tem alguma falha em um ou outro, aí você já vai tirando. Então, quando a gente finalizou a impressão, a gente fez uma triagem dos que tinham os primeiros, que eram os testes, aqueles que a gente não ia precisar enfim, deixou separados. Bom, de serigrafia, eu acho que estamos bem, né? É uma introdução, como eu falei. Recomendo para quem quer saber um pouco mais, acompanhar o trabalho do Daniel Barbosa, cada mestrado, do Zansky, Zansky, que é um artista que, nossa, ele vai além disso aqui. Ele não só imprime, como brinca na tela, ele, enfim, faz umas experimentações muito maravilhosas que eu recomendo muito acompanhar. Guilherme, como que a gente está de tempo? Só para que eu esqueci meu relógio. 5 para as 8. 5 para as 8, olha como eu falo pra caramba, meu Deus, tá, então vamos correr. A ideia, assim, também era só fazer uma aula introdutória, mas enfim, como vocês veem, tem muita coisa para falar. Depois, quem sabe, a gente possa fazer outra aula só específica das coisas. Então, a gente vai para a impressão do miolo, tinha mais umas... O miolo foi impresso numa gráfica, na Retec. A impressão foi industrial, então impressão offset. A impressão offset basicamente usa uma matriz. A matriz, vocês repararam que essa aqui é a matriz da serigrafia, esse aqui é a matriz offset. E assim, esse é um pedacinho da matriz. Guilherme, me passa aqui uma matriz de verdade. Vamos ver se cabe na tela. Está cabendo? Pode baixar um pouquinho para trás, então, e subir um pouquinho. Então, isso aqui é uma chapa de offset. Né? É metálica, tá? Na verdade, tem duas aqui, né? É metálica, é flexível, tá? E ela é encaixada na máquina de impressão da gráfica. Eu vou fazer um resumo do resumo, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas, no vídeo também vocês vão conseguir ver um pouco a impressão. Mas, basicamente, essa chapa tem a imagem gravada, né, do que a gente quer imprimir. E essa chapa vai entrar em contato com água e com óleo. Na verdade, óleo não, a tinta que é oleosa, né? E a tinta vai grudar na parte que a gente quer imprimir. E a água não vai grudar, vai repelir. Então, a chapa vai repelir a água. Então, imaginem... Gente, isso aqui é muito difícil de explicar. Recomendo depois procurar a impressão offset no YouTube para visualizarem tudo isso. Tem a chapa fixada num cilindro. Tem outro cilindro que gira contra pressão com a chamada blanqueta, que é uma superfície... É um material meio emborrachado, assim, é uma borracha bem resistente. Eu nem sou muito habilidosa, gente, isso aqui é muito arriscado. Então temos aqui um cilindro com a chapa de offset, outro cilindro com a blanqueta. A chapa entra em contato com a tinta, com a água, a tinta gruda apenas na parte que a gente quer imprimir, a tinta passa para a blanqueta, o que a gente quer imprimir está impresso, entre aspas, na blanqueta, e aí sim passa para o papel, e aí a impressão é feita. Ou seja, é uma impressão indireta, né, porque passa da chapa para a blanqueta para o papel. Olha aqui, resumo do resumo, o pessoal das gráficas também deve chiar com esse resumo do resumo, mas para vocês saberem que essa impressão foi então feita
para o miolo do livro, tá? Então, aqui está a folha aberta, né, de o chamado caderno, né? Então, é impresso várias páginas de uma vez só e depois essa folha é dobrada, assim, dobrada mais uma vez e forma o caderno. Aí vários cadernos são juntados e aí passa para a fase de acabamento. Então tem o alceamento, que é a intercalação dos cadernos, a costura, a cola, a parte de colar a capa, o refile, enfim, tem várias etapas aí de acabamento na impressão offset, na impressão de livros, né? Não só na offset. Mas então, depois de imprimir isso aqui, o livro passou para essa fase ali, né? De intercalar, de costurar e tal. E ali que usaram a folha que eu tinha passado para eles, essa daqui. Eles prepararam, fizeram alguns refiles, deixaram o tamanho que eles precisavam. Eles então pegaram o miolo, encaparam, colaram e refilaram para chegar nisso aqui. Tá? Em paralelo, nesse mesmo dia, foi impressa a sobrecapa do livro, né? Então, a sobrecapa também foi impressa em offset, tá? E, diferente do miolo, que era PB, essa sobrecapa foi impressa colorida. Ou seja, aquela chapa que eu mostrei para vocês, multipliquem por 4, porque a impressão colorida precisa de 4 chapas para, com a soma dessas 4 cores, a gente chegar em coisas como isso aqui. Vocês também podem imprimir só com uma cor, com cores especiais, mas isso aí é uma outra conversa. Então a gente imprimiu a sobrecapa, imprimiu a frente. Quando eu estava lá não tinha impresso o verso, tá? Mas eles colocaram dessa maneira, frente e verso aqui, e depois imprimiram também a frente e o verso do outro lado. E aqui, só de curiosidade, eu quero mostrar para vocês, quando a gente vai aprovar em máquina, a gente fica ajustando a cor, enfim, a gente fica vendo como que eles chegam na cor que a gente imagina, que a gente quer. E muitas vezes você vai na gráfica e o pessoal só te chama quando eles acham que tá no que eles acham que está correto e tal, e aí você ainda pode pedir, bota mais preto, ou deixa mais claro, enfim, aí você pode fazer alguns ajustes. Eu fui lá e eu vi ali, quase jogada fora, uma folha das primeiras impressões. Estamos passando uma pergunta, mas só vou finalizar aqui esse pensamento. Então, só para mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver no celular, na gravação, vamos lá. Vocês conseguem ver que essa daqui está bem escura, né? Não dá muito para ver, não tem muita definição. Por quê? Porque essa foi a primeira passada que eles fizeram. Tava tudo bem escuro mesmo, assim, então tá tudo bem. Essa folha depois, enfim, não foi entregue pra gente, é a chamada mala gráfica. Esse é o termo para aquelas folhas que não são usadas, as folhas erradas e tal. Então, eles fizeram isso aqui e me entregaram a folha com marca de corte, vocês vão ver e tal. Alguém tinha também me perguntado de marca de corte. Me entregaram para mim para que eu pudesse finalizar ali para chegar nisso aqui. Chegou uma pergunta da Mônica Murakami. No miolo, a fibra do papel também é levada em conta ou não é necessário? Sim, idealmente sim, se leva muito em conta. Agora, eu já ouvi de gráficas que falam, não, mas no miolo fica tranquila, tá tudo bem. Assim, geralmente nos livros que tem esses formatos que tem um bom aproveitamento de papel, já está na fibra correta. Agora, se você está com usa um formato diferente e tal, pode ser que no miolo não tenha o melhor aproveitamento nessa fibra. O que você pode pedir é, para a gráfica, comprar o papel com a fibra invertida. Isso é possível. Os fabricantes, eles produzem também os papéis com a fibra invertida. Então tem alguns livros, por exemplo, o Fachadas, mas aí eu poderia fazer só uma aula do Fachadas. O Fachadas, que é uma sanfona, ele abre todo.
a questão, e ele tem várias dobras e tal, a questão da fibra foi essencial. Então, na reimpressão desse livro, a gente reimprimiu com a fibra invertida. Porque aí sim, se fosse com a fibra... vamos lá, a gente imprimiu na fibra certa, mas comprou o papel com a fibra invertida. Porque senão o livro ia se comportar de maneiras diferentes e tal, que a gente não ia querer. Então, assim, respondendo a pergunta, sim, tome esse cuidado, mas a gráfica toma muito cuidado, especialmente com a capa, tá? Com a capa do livro. Mas, basicamente, a fibra é uma questão, uma preocupação que você tem que ter em todas as partes do livro. Espero que tenha respondido, Mônica. Então, a gente passa para o... vamos lá, como que a gente consegue passar disso aqui para isso aqui, né? Não é que a gente vai ficar, tipo, dobrando na mão, porque vamos ficar um pouco loucos. O que se usa? Se usa uma faca. E uma faca, a primeira vez que eu vi uma faca, a palavra faca gráfica, eu não fazia ideia do que era. Eu imaginava que fosse alguma coisa que as pessoas... que fazia sentido, mas eu realmente não entendi. Até que me mostraram que uma faca gráfica é isso daqui. Então, vocês percebem que tem uma placa de madeira, né, bem resistente, e tem essas lâminas aqui metálicas, seguindo o desenho que você quer. Então, basicamente, a gente fez o desenho no computador. Primeiro fizemos, quer dizer, o Gustavo fez o boneco na mão, transformou isso para um PDF, para um arquivo digital. A gente mandou esse desenho para a empresa de acabamento, a Ruth Acabamentos, que eu indico bastante, e eles mandaram fazer essa faca. Então, e isso está muito bem mostrado no vídeo, que eu recomendo muito vocês assistirem, porque vai ficar tudo muito mais claro. Mas, basicamente, o que eles fazem? Eles fazem essa faca para quê? Na hora que a gente bate isso aqui no papel, essas marcações aqui, essas aqui de fora vão cortar e essas aqui vão apenas vincar, vão fazer umas marcas de vinco, assim, para que na hora de a gente dobrar fique mais fácil para a gente fazer isso. Então vamos lá, tem aqui as marcas tem as lâminas que cortam e são bem afiadas, então recomendo tomar com cuidado quando toca em facas, e essas aqui que apenas marcam o papel. Então, se a gente pensa... Ai, meu Deus. Então, se a gente vê, coloca aqui, vocês reparam que tem... esse aqui que é a impressão é maior, né? Tem até essas marcas de corte. Por quê? Porque na hora que a gente bateu essa faca, ele cortou essas bordas e refilou todo esse excesso. É muito importante vocês fazerem isso em seus livros, porque se vocês não fazem isso, vai ficar um filetinho branco, assim, bem na borda, porque é muito difícil que o corte seja exatamente no lugar que você quer. Então, sempre tem que deixar uma sangria, que esse excesso e tal, para não ter nenhum tipo de problema. Quando a gente foi bater a faca, eu fui acompanhar, né? E eu tinha um modelo que a gente tinha feito aqui e tal, impresso aqui, em outro papel, aliás, era um papel mais fino, em que a dobra estava perfeita. E eu fui lá na Ruth e a gente ficou batendo a faca. Mas o que acontecia? Quando a gente dobrava, a gente dobrou muito isso aqui, a gente dobrava são 3 dobras, né? 4, digo. 1, 2... E aí as orelhinhas, né? 3 e 4. Essas aqui, me ajuda aqui, Guilherme, para ver se dá para ver. Essas dobras aqui, dá para ver? Sim. Não estavam batendo. Eu digo que nos meus cursos eu conto todos os segredos da Loja 52. Então fica entre a gente e quem estiver vendo essa live. Não estavam batendo. Então a gente dobrava e ficava... Aí não dava certo. Aí a gente foi na faca, foi
foi na empresa que fez a faca, que ficava a um quarteirão, e a gente ficou ajustando essa faca. Então no vídeo, vocês vão ver uma parte do vídeo que diz confecção da faca, a gente estava ajustando na verdade, mas no final das contas a gente fez tantos ajustes que já a faca não deu muito certo, porque já não estava, enfim, os ajustes eram muito próximos e não estava dando certo. Então a gente teve que mandar um novo arquivo, fazer ajustes, mandar um novo arquivo, fazer outra faca, testar, aí na segunda deu certo e a gente conseguiu bater essa faca. Mas o problema que era muito difícil de prever, porque é uma questão de milímetros, era nesses vincos por aqui. Então aí bateu a faca, se bate a faca de toda a sobrecapa de uma vez. E depois disso, o pessoal também da Ruth Acabamentos fez esse trabalho de dobrar o papel. Como estava vincado não ficou tão difícil, e encaixado aqui. E aí esse livro ficou. Teve ainda mais um processo que a gente fez, que foi o de carimbar a dedicatória que a Ana fez, que é para Celina e Celina, com tinta de carimbo vermelha, que eu vou mostrar aqui, dá pra ver, justo depois da introdução da Ana. E a gente carimbou, mandou fazer um carimbo aqui perto, usou tinta vermelha e carimbou. Então o Guilherme, que está aqui me auxiliando, ele falou uma frase muito boa outro dia, quando a gente estava carimbando, que é: todos os livros passaram pela minha mão, né? E a gente teve que realmente abrir cada livro e carimbar. Então teve mais esse processo artesanal para carimbar o livro. E é assim que a gente fez esse livro aqui, Quando Sangue Sobe a Cabeça. Eu achava que ia ser uma aula curtinha e tudo, e eu acho que eu já estourei o tempo que imaginava que ia usar. Então, se tiverem mais dúvidas, quiserem que a gente aprofunde mais algum assunto, ou gostaram disso, de falar de produção gráfica a partir de um livro, a gente pode fazer isso. Temos outros livros que deram certos problemas e tal, e que a gente, enfim, aprendeu bastante de produção gráfica a partir dessas dificuldades. Então, se vocês gostarem, a gente pode fazer isso com outro livro. E queria recuperar o fôlego para encerrar esse vídeo falando do Indie Book Day, que é outra das iniciativas que a gente está fazendo, além desta série de lives aqui na Sala Tatuí. E também a gente fez a de ontem, foi em casa, enfim, a gente está variando um pouco os lugares, mas além dessas lives, a gente decidiu adiantar não adiantar a data, porque a data do Indie Book Day, que é uma data internacional para celebrar o livro independente, para destacar a produção de pequenos editores, de artistas independentes e tal. Essa data existe, é dia 21 de março, já estava marcada há muito tempo. Então, esse dia é sábado, é uma data que a ideia é celebrar esses livros simplesmente tirando uma foto com um livro independente da sua preferência e colocando a hashtag Indie Book Day. Em anos anteriores no ano passado a gente fez uma ação na banca, teve impressão em serigrafia, teve várias coisas, e neste ano, dadas a situação, a gente está preferindo evitar conglomeração de pessoas, então a gente está fazendo todas as ações virtuais. Então o João ia dar um curso sábado e domingo, a gente suspendeu, e a gente decidiu adiantar os descontos que a gente tinha para, a partir de agora, já estão rolando tanto na banca física, Rua Barão de Tatuí 275, quanto na banca virtual, bancatatuí.com.br. Inclusive, deste livro aqui, os livros da Lotte estão com 40% de desconto, livros de outras editoras estão com 15% de desconto. E eu fico parece meio estranho, né, finalizar o vídeo com por favor, compre, enfim, um desconto e tal. Não é uma situação confortável, não é uma coisa que a gente gosta, embora eu acho que descontos são sempre boas notícias, né, enfim, principalmente com livros. Mas eu acho que é importante ter uma noção de qual vai ser esse baque, né, que essa situação vai causar, não só para a Lote 42, não só para outras editoras, mas para muitos
editoras pequenas, para livrarias, para muitas pessoas envolvidas nessa produção editorial, que já não estava fácil e agora ainda vai ficar um pouco mais difícil. Então, uma forma de apoiar é realmente prestigiando essa produção e, enfim, presenteando livros, levando livros para casa, lendo livros nessa quarentena. Se é que vai ter quarentena, mas enfim, nesse tempo em casa, leia livros. E assim eu me despeço, espero que tenham gostado. Se quiser depois deixar comentários, pedidos, enfim, de coisas que a gente... Meu Deus, apareceu ali um stories. Se tiverem outros assuntos que vocês querem ouvir, Guilherme, vai pra lá, por favor, com o celular. Deixem ali, por favor, os comentários. Então vamos aí sim acabar essa live. Muito obrigada para quem ouviu, muito obrigada para quem acompanhou e para quem tá vendo depois também. Meu obrigada. Aqui direto da Sala Tatuí. Isso aqui acaba agora.